Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, nos versículos de número 19, 20 e 21. O Evangelho é de nosso Senhor Jesus Cristo, mas foi escrito por Mateus, é aqui no capítulo de número 6, versículos de número 19, 20 e 21. Eu vou ler aqui, meus irmãos, e com toda atenção e respeito que a palavra de Deus merece, a gente vai atentar para o que está sendo dito na santa e bendita palavra. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Fala, Senhor. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto é parte aqui do Sermão do Monte, dito por Jesus, ensinado por Jesus no início do seu ministério terreno. Texto bastante conhecido da palavra de Deus, mas é um texto também que muitas vezes a gente tem uma impressão errada, uma impressão negativa desse texto. Às vezes a gente tira assim conclusões precipitadas demais. Tem gente que acha que Jesus está dizendo que a riqueza é uma coisa ruim. Jesus não está dizendo que a riqueza é uma coisa ruim. Não está dizendo que a riqueza é coisa do maligno, que é coisa maligna, que é coisa pecaminosa. Jesus não está dizendo isso. E Jesus também não está fazendo uma apologia à pobreza. Ele não está convidando ninguém a ter uma vida franciscana. Não é isso que o texto está dizendo, né? E também o texto não está aqui enfatizando uma ideologia romantizada, de que você não deve fazer nada na vida, mas sim ficar enfiado dentro da igreja das quatro paredes 24 horas. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está salientando aqui é uma exortação ao nosso coração. Que muitas vezes nós endeusamos as coisas desta vida. E muitas vezes há uma obsessão tremenda dentro do nosso coração, um apego extremado com as coisas desta vida, um desejo tão excessivo. Esse é o que Jesus está tratando nesse texto. E o ensino de Jesus, ele também é refletido nos apóstolos. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta a Timóteo, ele não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não diz isso. E alguém aí sentado pode até se assustar. Ô pastor, mas a Bíblia diz isso. Não. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro. O amor, sim, ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitas vezes a obsessão, o desejo, o apego, o endeusamento toma conta do nosso coração. Os escritores antigos dizem que Calígula, que foi imperador entre o ano 37 a 41 da era cristã, justo quando os evangelistas estavam vivos e os apóstolos. Os escritores antigos dizem que ele, no seu endeusamento ao materialismo, à materialidade, diz-se que ele costumava, descalço, a pisar sobre as pilhas de ouro e a nadar entre as moedas do seu tesouro, né? Hoje, os historiadores dizem que é um exagero muito grande dos escritores antigos, mas que eles escreveram isso, eles escreveram, né? Então, o perigo disso é muito grande.
Eu só conheci um único personagem que nadava no dinheiro. E ele se chamava Tio Patinhas, da Disney, que foi criado em 1947 nos Estados Unidos, no pós-guerra, que representa um pato rico e que costumava mergulhar entre suas moedas de ouro. Isso é um endeusamento. Isso é uma obsessão, um apego, né? E o mais interessante é que este pato, que a gente conhece como Tio Patinhas, em inglês é outro nome, né? Em inglês é o pato Scrooge, né? Que nos lembra e nos remete a um outro personagem de Charles Dickens, um escritor inglês, que escreveu um conto de Natal, e o personagem era um idoso, ranzinza, extremamente levado pela avareza. Não gastava com nada. E possivelmente isso influenciou para que o criador lá do Tio Patinhas. Agora, pasmem, meus queridos irmãos, que dizem os historiadores também que o próprio Charles Dickens foi influenciado por um outro personagem verdadeiro, real, que viveu na Inglaterra do século XVIII, que tratava-se, e isso está escrito na história, de um homem, de um jovem que herda a fortuna e que desenvolve essa patologia do desejo, da obsessão, do endeusamento pelas coisas materializadas. E os escritores dizem, e isso é um personagem que existiu. Diz que ele fazia apenas uma refeição por dia, que era para não gastar dinheiro com comida. Isso é um exagero tremendo. Eu chegaria a dizer que isso é pecado. Esse personagem também, e eu li esse personagem, que dizem que influenciou a Charles Dickens a fazer o personagem chamado Scrooge, Ebenezer Scrooge, né? Diz que ele era tão miserável, que quando a sua irmã morreu, e ele era o herdeiro único, ele foi comprar um caixão, mas ele foi comprar um caixão usado. Eu não sei como é que é isso, irmãos. Não peçam-me para explicar. E os escritores dizem que com muito sacrifício ele pegou uma fração de dinheiro para comprar um par de meias pretas para usar no funeral da sua irmã, mas era um par de meias pretas usadas. Um endeusamento, um apego, a obsessão toma conta do coração, e é isso que Jesus está tratando. Mas pasmem, porque não termina a história desse homem que viveu em Londres, na Inglaterra do século XVIII. Diz que ele tinha tanto pavor de ser roubado da sua casa, dos seus bens, que ele costumava trancar as suas portas e ele saía pela janela do segundo andar por uma escada. Ele saía, escondia a escada. Quando ele voltava, ele botava a escada, entrava na sua casa e recolhia a escada. Isso é uma patologia. E diz os historiadores que isso que influenciou Charles Dickens a escrever sobre Ebenezer Scrooge, num conto de Natal. Um homem levado pela avareza. E o que nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando é o perigo disso. É o perigo do endeusamento, seja lá pelo que for. É o perigo do apego às coisas. Por isso Jesus diz assim, não acumuleis tesouros sobre a terra. Em grego é muito interessante, porque é um estilo aqui, e enfático. Em grego diz assim, não entesoureis tesouros. É quase que uma redundância para enfatizar mesmo. Né? Mas diz aqui o Senhor Jesus, mas acumulai tesouros no céu. É claro que Jesus está falando aqui de boas ações, de generosidade, de ter um coração que ajuda as pessoas, ajuda um familiar, ajuda um querido.
Tiago escreve a sua carta, capítulo 2 da Epístola de Tiago, dizendo assim: Deus nos chamou para sermos ricos em boas obras. Essa palavra tem o mesmo peso de que qualquer outro versículo do Novo Testamento. E é sobre isso que Jesus está tratando. Agora, meus queridos irmãos, quando o texto fala de tesouros no céu, qual é a nossa maior riqueza? Qual é a riqueza que um cristão pode ter nessa terra, senão a riqueza da graça de Cristo conosco, senão a bênção de ter Cristo dentro do nosso coração, de entregar a Ele, entregá-lo a nossa vida e ser guiado pelas mãos de nosso Senhor. Isso é a maior riqueza. Quando eu leio a Escritura, e a minha consciência e a revelação especial vai dizer que não há nada que eu faça na face da terra, dure eu quantos anos durar, e que eu consiga pagar pelos meus pecados. A Bíblia diz que o nosso pecado diante de Deus é impagável por toda a eternidade. Mas quando a Bíblia diz que nós recebemos a Cristo, quando o Senhor, e nos entregamos a Ele, e quando Ele diz: se você me amar, eu pago pelos seus pecados, isso é maravilhoso. Saber que nós temos o quê? Uma dívida paga pelo Filho de Deus. Quer riqueza maior do que essa, meus queridos? Não existe. Não existe. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, capítulo 3, ele diz assim: olha, eu sou apóstolo, sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado de apóstolos, mas o Senhor o chamou para pregar, e pregar o que? Ele fala: as riquezas de Cristo. Isso é a maior riqueza que a gente possa ter na face da terra, é a vida com Jesus, é entrega a Ele, é receber a graça que vem de nosso Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 12, Jesus, ao tratar desse assunto, que tanto toma conta do nosso coração, que é a idolatria, que é o apego, que é a obsessão, seja lá pelo que for, por aquilo que se torna um tesouro no nosso coração, ele diz assim: olha que palavra bonita, meus irmãos, linda. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o Pai se agradou dar a vocês o seu reino, o seu reino. Saber que nós teremos uma vida, faremos parte deste reino, estaremos com Jesus para sempre, numa novidade de vida. Que riqueza é maior do que essa? Não tem. Não tem. Quando o Paulo escreve Romanos capítulo 8, eu acho belíssimo, Romanos. Para mim, na carta dos Romanos, um dos capítulos mais gloriosos. Capital do mundo, centro do poderio, trono do dono do mundo daqueles dias, que era o imperador. Capital da riqueza, da opulência, da lei, da arquitetura, das construções. E Paulo escreve a carta aos Romanos, dizendo assim, aos crentes de Roma: nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Que riqueza, meus queridos irmãos, que riqueza é essa? Quando Jesus fala que a gente não precisa se preocupar com essas coisas, não no sentido de que não devemos trabalhar ou largar, não significa isso, mas aprender que a maior riqueza, ou que a verdadeira riqueza, é a riqueza espiritual, é a riqueza que está em Cristo Jesus. E eu queria apenas salientar algumas questões desta riqueza, da verdadeira riqueza espiritual que é Cristo Jesus. Primeira delas é que a verdadeira riqueza, meus irmãos, que é espiritual, ela transmite uma segurança tão grande para a gente. O texto diz que, no versículo 20, que esse tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Então, a verdadeira riqueza que é espiritual, essa sim, transmite
uma segurança muito grande para a nossa alma. Porque a riqueza da graça, do perdão, da redenção, essa não corrói, essa não se estraga, essa não se perde, não se acaba e não se desvaloriza. Quando Pedro escreve a sua primeira carta aos cristãos do primeiro século, um pescador simples da Galileia, ele diz o seguinte: nós temos uma herança incorruptível, ou seja, uma riqueza que não se desfaz, ela é eterna, ela é para sempre. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, porque essa é a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza, que é espiritual, essa sim transmite segurança. E eu vou dar um exemplo para os irmãos. Na época do Plano Collor, em que o governo, né, eu conheci gente que infartou. Eu não conheci, mas fiquei sabendo do infarto, eu conheci a pessoa, mas pessoas que tiraram sua própria vida, porque estava depositado o seu coração na economia, na materialidade. Teve gente que pirou, ficou enlouquecido. A verdadeira riqueza que é espiritual, essa não, essa dá segurança. Porque a traça e a ferrugem não corrói. O ladrão não rouba. Essa semana eu li que o Elon Musk se tornou o primeiro trilionário da face da Terra. Né? Mas na mesma semana mostrou que depois ele caiu desse status. Né? E eu acho que ele não está preocupado com isso, eu tenho certeza. Né? Mas veja como oscila a questão. Né? De repente era o primeiro trilionário, na mesma semana deixou de ser por causa das oscilações econômicas, das ondulações da economia mundial. Isso é real. O preço do petróleo é uma coisa, acontece uma guerra do outro lado do mundo, pronto, já aumenta o petróleo, já fica caro o arroz, o feijão e tudo mais. Essas coisas acontecem. Mas na riqueza espiritual em Cristo Jesus, isso jamais acontece, porque ela transmite segurança. Segurança. Não faz muito tempo, o Museu do Louvre, um dos museus, se não o mais famoso do mundo, foi assaltado. Há mais de 30 anos atrás, teve um museu nos Estados Unidos, meus queridos irmãos, que foram roubadas 13 obras de arte por 2 ladrões vestidos de policiais. Tem mais de 30 anos. E até hoje eles não conseguiram recuperar e nem prender. Um prejuízo de mais de 500 milhões de dólares. Entre as obras de Vermeer, obras de Rembrandt, como uma que eu acho maravilhosa, maravilhosa. Que é A Tempestade e Alto Mar, belíssima obra. Eles roubaram. E sabe como eles roubaram? Eles pegaram um estilete e eles não levaram o quadro, eles cortaram a tela. A Tempestade no Mar da Galileia é de 1600 e pouco. E o camarada fez isso. Olha que pecado. Aqui não há nem como adjetivar uma coisa dessa. Hoje, esse mesmo museu nos Estados Unidos, sabe como que ele está? Os quadros, no caso, as molduras, estão na parede, mas estão vazias, porque nunca conseguiram recuperar essas obras de arte, e uma delas é de Rembrandt, A Tempestade no Mar da Galileia. Veja o que o texto diz. O que é a riqueza espiritual? O que é a vida em Cristo? Isso transmite para nós o que? Uma segurança enorme. Porque a traça, a ferrugem não corrói, ladrão não rouba, jamais isso pode acontecer. Segunda coisa que eu vejo na riqueza espiritual, na verdadeira riqueza espiritual, é que ela também transmite, sabe o quê? Satisfação. E eu vou contar uma coisa,
Dizem os grandes pregadores que não é muito bom contar coisas que seja da sua experiência particular, mas me permita, por favor. Há muito tempo eu sonhava com um carro da minha vida. Mas não era aquilo. E eu não via a hora de comprar aquele carro. Sonhava com o carro, ia olhar o carro. Um dia apareceu. Isso tem muito tempo. Comprei o carro. Não dormi à noite. Que beleza! Consegui. Passa um tempo, aquele fervor diminui. Passa um tempo, o fervor diminui mais. Depois já não fazia sentido se tinha, se não tinha. A verdadeira riqueza espiritual, isso não. Jamais acontece. Essa sim transmite real satisfação. E satisfação, estou falando de alegria, de felicidade, né? Quando a gente coloca qualquer coisa no nosso coração que pertence a Deus, nunca vai saciar a nossa sede, nunca vai saciar a nossa fome. A verdadeira riqueza que é Cristo Jesus, essa sim, essa transmite não só segurança, mas satisfação, ou seja, alegria, alegria. O profeta Ageu, há centenas e centenas de anos atrás, escreveu o seguinte: quando vocês comem, continua com fome. Quando vocês tomam água, vocês continuam com sede. E o dinheiro é como se colocasse numa sacola furada. Ou seja, nada sacia. Sabe por quê? Porque a única coisa que pode saciar a nossa fome, dessedentar a nossa alma, é a vida com Jesus. É a riqueza, a verdadeira riqueza espiritual. Essa não só transmite segurança, mas transmite satisfação. E é interessante, meus queridos irmãos, que quando a riqueza não é essa verdadeira riqueza espiritual, a pessoa não fica satisfeita com nada. Nada, né? Os historiadores dizem que os faraós davam ordem aos seus servos para que, por ocasião da sua morte, eles colocassem joias, vasos, utensílios, comida na sua tumba, né? E é verdade também que muitas dessas coisas foram descobertas e roubadas. Mas os historiadores dizem isso, né? Aquela preocupação, aquela incerteza, não precisamos nada disso. Por que a gente descansa tranquilo e feliz? Porque a verdadeira riqueza, que é Jesus Cristo, que é a sua graça, que é o seu perdão, que é a vida no reino, esse é um tesouro no céu, onde a traça não come, onde a ferrugem não corrói, onde ladrões não roubam. Isso sim traz uma satisfação muito grande. Outra coisa, quando não é Cristo, não há nada que vá satisfazer. E, aliás, a pessoa passa a vida, sabe o quê? Perdendo tempo. E não só perdendo tempo, sendo infeliz. E eu vou dar um exemplo. Acredita que no livro dos recordes, como eu chamo mesmo? Guinness Book, está por dentro. No Guinness Book, isso saiu da revista super interessante. Não tem uma mulher lá que ganhou por ser a mais mesquinha da história? Mulher, uma norte-americana, que na sua época era considerada a mulher mais rica da América. Quando morreu, tinha mais de 100 milhões de dólares. Uma coisa extraordinária. Mas era uma mulher de uma... Bom, só para ir parar no Guinness Book como sendo a mais suvina, enfim, né, de uma miserabilidade tão grande, você já pode ter uma ideia, né? Eu fui ler sobre essa mulher, né? E uma das coisas que era muito característica dela era o seguinte: ela tinha um vestido preto, e só usava aquele vestido, mais nada. Li também que quando tinha que lavar aquele vestido, ela deu ordem à sua empregada que lavasse apenas da barra, no punho, para não gastar sabão. Diz também que quando ela saía, ela levava bolacha da mais barata, obviamente,
para não precisar comprar comida na rua e muito menos ir no restaurante. Que vida de uma miserabilidade é essa? Que é isso? Morreu com 100 milhões de dólares para quê? E o pior, meus queridos, pior. Quando o seu filho quebrou a perna, ela mandou para o hospital de pobres para que não precisasse pagar. E aquilo trouxe uma consequência muito grande para o seu próprio filho. Note o que é obsessão, o que é um endeusamento, o que é essa loucura, da qual Jesus está falando assim, pense, sabe, que numa riqueza muito maior, que é a riqueza de Cristo, que é a vida com o Senhor. Essa sim, transmite segurança, transmite satisfação, nos dá alegria e alegria de viver. Por fim, a verdadeira riqueza que é Cristo, essa riqueza espiritual, ela transmite para nós, sabe o quê? Sabedoria. Quando você tem essa riqueza, essa verdadeira riqueza que é Cristo, e entender o plano da graça, o plano da redenção, o perdão eterno e a esperança da vida eterna, isso ensina a gente a viver. Ensina a gente a lidar com os anseios. Ensina a gente a lidar com o endeusamento, com a busca desenfreada. Essas coisas vão norteando, vão mostrando para a gente que a verdadeira riqueza não está nisso, né? Então, a verdadeira riqueza que é Cristo Jesus transmite essa sabedoria. A gente vai aprender que a gente vive para a glória de Deus. A gente vai aprender que a gente vive para a glória de Deus e para o bem do nosso próximo. A gente aprende que quando Jesus fala bem-aventurados os pobres, não é pobre economicamente, mas é aquele que depende de Deus, que tudo que ele vai fazer na vida, ele pede a bênção do Senhor. Isso é que consiste a felicidade. Então, bem-aventurado os humildes, o sentido é esse, do começo do Sermão do Monte, né? Então, meus queridos irmãos, essa é a verdadeira riqueza. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros nos céus, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrões não roubam nem escavam, porque onde está o teu tesouro, infelizmente ali está também o teu coração. Que o nosso coração esteja no verdadeiro tesouro espiritual, nas riquezas espirituais, porque é somente a riqueza espiritual, que é Cristo, pode dar segurança, pode dar satisfação e pode dar sabedoria. Eu não sei, meus irmãos, como está a vida de cada um. Eu não sei quais a segurança, se você se sente inseguro ou insegura em alguns momentos da sua vida. Não sei como está a sua alegria no seu coração, na sua alma. Não sei do seu conhecimento a respeito da graça de Deus, mas aqui está a verdadeira riqueza espiritual, que é Cristo Jesus. Isso dá segurança, isso dá satisfação e isso dá sabedoria para vivermos essa vida, até que Ele mesmo venha e nos leve para junto dele. Que assim seja. Que Deus os abençoe. Amém.